Fala pessoal, Pastor Du por aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo Mesa, que é o nosso grupo de estudo bíblico. Todas as quartas-feiras nós estaremos aqui estudando agora o livro de Marcos. Nós estamos numa série de estudos dos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós já estudamos o livro de Mateus, só que só foi presencialmente. A ideia é a gente gravar e colocar aqui no canal também o livro de Mateus. Mas por enquanto, vamos tomando o caminho de Marcos, Lucas e João, que eu tenho certeza que vai ser de muito acréscimo para todos nós. Às segundas-feiras nós temos as aulas presencial, mas todas as quartas, para você que não consegue estar presencialmente com a gente, seja você que é daqui da cidade, ou que você que mora em outra cidade, outro estado, outro país e gosta de acompanhar o canal da igreja, aqui nós estaremos então toda quarta-feira juntos estudando o livro de Marcos, tá bom? Então vamos lá da introdução. Antes de dar a introdução ao livro, aqui na descrição nós teremos aqui na descrição o material, tá bom? Para você estar acompanhando a aula, porque esse material o pessoal da aula presencial recebe, tá? Então você que está acompanhando a gente nas quartas-feiras aqui online, na mesa online, você pode estar acompanhando aqui na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo tá o telefone, o WhatsApp da igreja. Qualquer dúvida, sugestão, tá? Enfim, opiniões, você pode estar mandando nesse número aqui na descrição. E aí eles encaminham para o grupo de professores que nós temos aqui no Mesa. E com certeza nós teremos muito prazer em estar respondendo para vocês aí, tirando dúvidas das aulas, ouvindo sugestões, melhorias, tá bom? Eu espero que vocês sejam realmente abençoados, tá bom? Eu queria fazer uma oração antes de começar, onde você estiver assistindo agora, o horário que você estiver assistindo, se você puder abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, eu queria fazer uma oração e nós vamos iniciar então o livro de Marcos, amém? Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo distantes, mas juntos, aprendendo da tua palavra. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor, nessa aula, nesse estudo, que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento para que nós possamos estar aprendendo cada vez mais de ti. Nos ajude, Senhor, a entender a cada dia mais para viver de uma forma melhor as tuas vontades. Em nome de Jesus, amém. Muito bom? Bora então iniciar o livro de Marcos. Se você está acompanhando aí com o seu material, como disse na descrição, então vamos lá. Vai ser bem rápido, mais precisamente eu vou falar sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Marcos, tá? A introdução ao livro de Marcos, então vou lendo aqui e espero que você seja abençoado. Marcos, então, já um fato curioso, ele foi dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele também, dos 4 evangelhos, ele é o evangelho mais curto. E ele tem 90% do seu conteúdo também descrito no evangelho de Mateus e Lucas. Porém, alguns acontecimentos que nós lemos no livro de Marcos, eles são mais detalhados do que Mateus e Lucas, tá? São mais esclarecidos. Alguns textos, como nós vamos acompanhar aqui às quartas-feiras nos estudos, vocês vão notar que Marcos ele é mais detalhista na questão de como Jesus olhava para os discípulos, ou como Jesus disse tal palavra, ou como ele expressou em certa parábola, em certa conversa, e assim vocês vão notando que Marcos em alguns momentos ele é mais detalhista, tá bom? Então ele fornece esses detalhes um pouquinho mais esclarecedores. A maioria aceita a opinião que o segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos, foi escrito por João Marcos, tá bom? E já uma dúvida aqui que eu quero tirar de todo mundo, ou na verdade até uma confusão, João Marcos não era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele era discípulo de Pedro. A maioria acredita que ele era discípulo de Pedro, tá bom? Mas muita gente confunde que ele era discípulo de Jesus. Por quê? Porque está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então a gente vai lendo os evangelhos e achando que Marcos também era discípulo de João. Na verdade não, tá bom? Nem Marcos, tá? Nem Marcos e nem Lucas, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, mas é isso mesmo, tá? Nem Marcos nem Lucas, eles eram discípulos de Jesus.
tá? No caso aqui só Mateus e João fazia parte dos 12 da equipe de Jesus, dos 12 apóstolos que Jesus levantou, tá? Então já, se você tinha essa dúvida, ou se você achava que Marcos fazia parte da equipe dos 12 de Jesus, então já risca aí do seu caderninho, que não. João Marcos, ele escreve o evangelho, tá? De Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Primeiro evangelho, é o evangelho mais curto, 90% tem de Marcos, você vai encontrar em Mateus e Lucas, e Marcos também, que é João Marcos, ele não era um dos 12 discípulos de Jesus, ele era discípulo de Pedro, tá bom? Então só pra gente lembrar aqui, eu anotei aqui no nosso material quais são os 12 discípulos de Jesus, porque não que esteja aqui no livro de Marcos, mas para a gente dar uma relembrada, tá bom? Para não rolar essa confusão. Então, por ordem, primeiro era Simão Pedro, o apóstolo Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago. Quinto, Filipe, tá bom? Mas não é aquele Filipe, o evangelista, tá? Que cita no livro de Atos. Mais para frente a gente vai ver também quando estudarmos o livro de Atos, tá? Não é esse Filipe. Bartolomeu, Tomé, conhecido, né? Mateus, o publicano, que escreveu o livro de Mateus, tá? Também chamado de Levi, nós vamos ver isso. Tiago, filho de Alfeu, Judas, Simão o Zelote e também Judas o Iscariote, né? Que é aquele que traiu Jesus. Esses são os 12 de Jesus. Então João Marcos, embora tenha escrito o Evangelho de Marcos, não fazia parte da equipe de 12 de Jesus. Beleza? Mas bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 1 de Marcos, que é muito interessante. Tá? O versículo inicial, tá? O capítulo 1, versículo 1 do livro de Marcos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ok? É muito legal, porque quando ele fala sobre o evangelho, quando ele usa esse termo, evangelho, ele está falando um termo técnico que significa notícia ou boas novas, tá? E a palavra notícia para eles naquela época não era qualquer notícia. Por exemplo, chegou a notícia aqui que o pãozinho saiu ali na padaria, ou a notícia que vai chover, ou uma notícia que temos mais peixes para vender na quitanda lá do Pedro. Não era isso, não era qualquer notícia, mas notícia naquela época era notícia relevante, notícias que realmente tinham um significado muito importante para a época. Então, quando se falava em evangelho, quando Marcos ele começa logo no primeiro versículo do primeiro capítulo falando, olha, princípio do evangelho de Jesus, ele está falando o princípio da notícia de Jesus. Ou seja, o que eu estou escrevendo aqui não é qualquer notícia, não é qualquer carta, não é qualquer feito, não, é um feito, é uma notícia, é boas novas, é uma notícia relevante. O que ele está dizendo aqui, que Jesus, o evangelho de Jesus, a pessoa de Jesus, os grandes feitos de Jesus realmente eram notórios, eram de uma evidência muito importante que todos precisavam saber, tá bom? Então a palavra notícia na época tinha um peso muito grande, muito diferente das notícias que nós temos hoje. Da notícia que a vizinha vem trazer pra gente, da notícia que a gente vê na televisão, no jornal, da notícia da escola ou da vida cotidiana. Não eram notícias normais, né? Mas eram notícias que realmente tinham um grande significado. Então quando ele fala, olha, o evangelho de Jesus, ele diz, olha, eu trago uma notícia, eu estou dizendo que o ministério de Jesus é algo significativo. É isso, ok? Então, logo no primeiro versículo já abre a nossa mente dizendo, olha, o evangelho, a vida de Jesus, ou melhor, o ministério de Jesus não é qualquer notícia, é algo significativo, é algo que vai mudar o percurso do mundo, que vai mudar a sua vida.
Ou seja, quando as pessoas leem sobre Jesus, elas não estão lendo uma revista, elas não estão vendo qualquer história. Quando as pessoas leem a Bíblia, quando nós aprendemos sobre a Bíblia, nós estamos aprendendo e sabendo de algo significativo que muda a nossa vida. Por isso que as pessoas precisam ouvir o Evangelho, porque o Evangelho, Jesus, ele é algo significativo, ele muda a vida das pessoas. Amém? Muito legal. Então, essa palavra notícia então significa algo muito significativo, muito legal, tá bom? Algo muito importante. Então, quando Marcos ele usa essa palavra notícia, ele está dizendo que o ministério de Jesus é algo significativo. Então se torna um termo técnico, porque na época todos sabiam, tá? Todos tinham essa ideia que, peraí, é uma notícia? Então peraí, o que Marcos está escrevendo ali? Então é algo que chamou a atenção de todos, tá ok? Dos fariseus, dos saduceus, de todos na época, chamavam a atenção. Então por isso que é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Não está se tratando do Evangelho do próprio Marcos, mas o Evangelho de quem Mateus, Marcos, Lucas e João descreve e aponta que é o Evangelho de Jesus. Então a grande notícia do ministério de Jesus, ok? Aqui no primeiro capítulo nós separamos 7 partes, ou resumimos em 7 partes que conclui o capítulo 1 de Marcos, ok? O primeiro ponto, o autor, João Marcos, anuncia o princípio do Evangelho de Jesus, tá? Então a primeira parte a primeira parte desse capítulo 1 de Marcos, ele está anunciando essa grande notícia do ministério de Jesus. Segunda parte do capítulo 1, tá? Nós estamos falando do capítulo 1 de Marcos. Se eu estiver indo muito rápido, me desculpe, estamos acostumando com as câmeras aqui, tá bom? Então, a segunda parte desse capítulo 1 já fala sobre João Batista. Então, a primeira parte do capítulo, ele apresenta a notícia, o Evangelho de Jesus. A segunda parte, ele apresenta o primo de Jesus, João Batista. E ele apresenta João Batista como o mensageiro, como aquele que prepara o caminho para Jesus. Então ali ele conta um pouco do testemunho de João Batista, ok? Sobre os seus costumes, sobre os seus hábitos, sobre as suas características, né? João Batista, aquele homem, aquele profeta do deserto, mais duro, ríspido, né? Que olhava para os fariseus, para as raças de víboras, é isso daí. João Batista, então ele apresenta João Batista como aquele que prepara o caminho de Jesus, mas ao mesmo tempo que diz, olha, eu não sou digno nem de amarrar, de atar as sandálias dos pés de Jesus. Marcos apresenta isso. Ok? Terceiro ponto, ele fala sobre o batismo de Jesus, que abre os céus e vem a voz dizendo, esse é o meu filho que eu tenho prazer, é o meu filho amado. Então desce uma pomba sobre Jesus, representando o Espírito Santo. A quarta parte desse capítulo, ele fala sobre a tentação de Jesus no deserto, ok? Então o Espírito... diz que o Espírito, com letra maiúscula, quer dizer que o Espírito de Deus, ele empurra Jesus ao deserto, ele leva Jesus até o deserto. Jesus é impelido até o deserto, é levado até o deserto justamente para ser tentado pelo diabo, não para ver se ele tinha uma aptidão em ser o Messias, mas era necessário que Jesus passasse por essas provações ali para ser aprovado e para ser preparado para a grande missão dele, que era a cruz. Então é o quarto ponto ali desse capítulo 1 de Marcos, ele apresenta a tentação de Jesus, ok? O quinto ponto, ele fala sobre a prisão de João Batista, que mais para frente nós vamos estar lendo aqui, estudando com mais detalhes. Mas ele fala sobre a prisão de João Batista, tá bom? Que João Batista é preso e o rei ali perante os seus convidados, ele fala para a filha, ok? De uma rainha ali que no caso estava tendo um relacionamento com esse rei, e ele diz, olha, que era um relacionamento imoral,
e ele diz: pede-me o que você quiser. Então essa mulher, como ela não gostava de João Batista, porque João Batista já havia apontado o dedo na cara do rei e dessa mulher, da rainha, dizer: olha, esse relacionamento que vocês têm, ele não é aprovado por Deus e nem pela lei mosaica, vocês estão em adultério. Então essa mulher, ela foi confrontada por João. Então quando o rei, nesse banquete, ele dizia: olha, pede-me o que você quiser e eu te darei, para a filha que estava fazendo aniversário, para a filha dessa rainha, dessa mulher, essa mulher, ela induz, ela orienta a filha dela a pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei, mesmo temendo isso, fez, porque a palavra do rei era uma promessa, ele não poderia voltar atrás, ele não poderia voltar atrás ali na frente de todo mundo. E enfim, era um costume, era cultura, palavra é palavra. Então, com grande temor e até medo das consequências, ele manda prender João Batista, cortar a cabeça e, como pedido, ele serviu a cabeça de João Batista numa bandeja para a filha dessa mulher aí, que estava tendo um relacionamento imoral com o rei, tá bem? Então, João Marcos, ele apresenta aí nessa quinta parte, né, que nós separamos aqui em 7 partes. A quinta parte fala sobre essa prisão e a morte de João Batista, ok? Vamos lá. O 6º ponto, tá, desse primeiro capítulo fala sobre o convite de Jesus aos 12 discípulos, ok? Então Jesus, ele vai convidando, fala sobre Mateus e outros ali, que nós vamos discorrer aqui conforme as quartas-feiras, sobre o convite de Jesus. E eu queria abrir um parênteses e fazer também um convite para você estar assistindo a série The Chosen, ok? The Chosen, muito legal essa série, você vai entender muito, vai abrir muito a sua mente, uma série muito, muito fiel ao Evangelho, aos Evangelhos, e vai abrir muito sua mente nessa série de estudos que nós estamos tendo aqui dos Evangelhos, ok? Então, esse 6º ponto que nós separamos, João Marcos, ele separa ali falando sobre o convite de Jesus aos 12 discípulos. E o 7º e último ponto, que foi como a gente organizou o primeiro capítulo de Marcos, ele começa a falar sobre os relatos do ministério de Jesus, ok? Os seus ensinos e os seus milagres, ok? Então vamos resumir aqui, tá? As 7 camadas desse primeiro capítulo de Marcos está em o autor, né, Marcos, ele anuncia primeiro o Evangelho de Jesus, depois ele apresenta João Batista como o mensageiro e aquele que prepara o caminho do ministério de Jesus. Depois ele fala sobre o batismo de Jesus. O 4º ponto é a tentação de Jesus. O 5º ponto é a prisão e a morte de João Batista. O 6º ponto é o convite aos 12 discípulos que Jesus faz. E o 7º ponto, os relatos do ministério de Jesus, que é os ensinos e os milagres, ok? Basicamente, esse é o primeiro capítulo, resumo, bem resumido, do primeiro capítulo do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. A minha orientação é que você leia aí na sua casa, após essa aula, todo o primeiro capítulo, para que não fique vagando daquilo que eu estou dizendo. Então, ou seja, tudo isso que eu disse aqui, ok? Sobre o Evangelho, sobre as curiosidades, sobre esse primeiro capítulo, sobre essas 7 camadas do primeiro capítulo. Se você ler rapidinho, agora, depois da aula, todo o primeiro capítulo, você vai entender e vai se encontrar nisso tudo que eu acabei de dizer, ok? Vamos então para o 2º capítulo, sem pausa para beber água no banheiro, rapidinho, estamos chegando aqui a quase 20 minutos de aula. Então vamos para o 2º capítulo, que também é bem curtinho e bem resumido, ok? Nós separamos então o 2º capítulo em 3 partes. O primeiro capítulo nós separamos em 7 partes. O 2º capítulo é mais curtinho. Nós separamos em 3 partes e a minha orientação, de novo, terminando essa aula, você já continua a aula, ok? Com a sua leitura. Então, o tempo que você ficar aqui no YouTube, aumente mais um pouquinho, acrescente um pouquinho de tempo, não saia. Pegue sua Bíblia, que já deve estar com você aí, e já vai
terminando a aula aqui, leia o capítulo 1 e o capítulo 2 de Marcos. Vamos para o capítulo 2 então, em 3 partes, ok? Vamos lá. Primeira parte é a cura do paralítico em Cafarnaum. Eu acho muito legal essa história, que é aquela história dos 4 amigos, que eles levam o paralítico até Jesus, só que a casa estava lotada, até gente pela porta, pela janela. Então o que eles fazem? Abrem o teto, levam o paralítico lá pelo teto, descem ele por uma corda, não sei como fizeram, eu só sei que é uma coisa, esses caras trabalharam muito para levar um cara, imagina o peso de um homem, de um paralítico, não era uma criança, já é um adulto, tá bom? Então já devia pesar aí, sei lá, são 70 quilos, 80, 90 quilos, quanto que pesava um homem desse para eles levar com a maca, subir em cima de um teto, abrir o teto, descer até Jesus. Então o Marcos ele começa a descrever o segundo capítulo já, essa primeira parte falando sobre o paralítico de Cafarnaum. E por que nós decidimos colocar esse como a primeira camada do capítulo 2 de Marcos? Porque esse milagre, ok? Jesus ele não faz primeiramente o milagre, mas esse acontecimento ele não é de fato respondido por um milagre, mas ele é respondido por uma frase de Jesus dizendo: perdoados estão os seus pecados. Nesse momento, Jesus apresenta a sua autoridade em perdoar pecados. E Marcos, ele é bem detalhista nesse acontecimento, nessa história. Por quê? Porque mais do que chamar atenção, o texto ele chama mais atenção na frase perdoados estão os seus pecados do que levanta e anda, porque Jesus curou o paralítico. Mas primeiro ele disse: perdoados estão os seus pecados. E é isso que é o relevante. Não quero dizer que a cura não é relevante. O que é relevante no texto é que os fariseus, os mestres da lei que estavam naquele local só observando Jesus, mais do que serem incomodados ou ficarem surpreendidos com a cura, eles ficaram incomodados com que autoridade que esse homem tem para perdoar pecados. E Marcos ele traz isso nessa primeira camada do segundo capítulo aqui do Evangelho. Ele traz esse destaque: Jesus tem autoridade para perdoar pecados. E isso incomodou muito na época os mestres da lei. Então a partir daí eles já começam aquele borbulho, né? De quem é esse homem? Que autoridade que ele tem? E aí é muito legal, se você ler o texto, você vai entender o que começou a acontecer ali, tá bom? Aqui, basicamente, foi o princípio da perseguição deles com Jesus. A partir daqui, aonde Jesus estava, os mestres da lei estavam cercando Jesus, confrontando Jesus, ou querendo confrontar, fazendo perguntas, querendo pegar Jesus para condenar Jesus, ok? É isso daí. Então essa é a primeira camada. Ok? Então beleza. Segunda camada do livro, do segundo capítulo de Marcos, é que Jesus ele convida Mateus para ser um dos seus 12 discípulos, ou Levi. Talvez na sua Bíblia possa estar escrito Levi. Então a primeira parte desse capítulo é a cura do paralítico em Cafarnaum e a autoridade de Jesus em perdoar pecados, incomodando os mestres da lei. Em seguida, a segunda parte desse segundo capítulo, Jesus ele convida Mateus para ser um dos seus 12. E aí, já ligado à terceira parte, Mateus, após ser convidado por Jesus ser 12, ele organiza uma festa e chama Jesus para cear, para comer na casa dele. Fato que incomoda de novo o mestre da lei. Porque fala, como pode Jesus sentar com publicanos? Porque Mateus, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, que ele trabalhava para Roma. Mateus era um judeu que trabalhava para Roma. Então olha como isso ofendia os judeus. Daí Jesus chama esse Mateus, que era um publicano, que era um judeu, que trabalhava para Roma, que aos olhos dos judeus e até de alguns discípulos de Jesus, peraí, esse aí é um traidor. Ele é um dos nossos que trabalha para eles. Ele tira o nosso dinheiro. Então,
Isso incomoda muito, porque como pode Jesus sentar com um judeu traidor? Ou seja, como Mateus, ele era um publicano, ele deixa tudo. A Bíblia diz que Mateus abandona tudo para seguir Jesus. Ok, mas olha um fato curioso. Mateus tinha amigos. E quem eram os seus amigos? Os amigos de Mateus não eram judeus, porque os judeus não gostavam de Mateus. Mas os amigos de judeus era quem? Quem trabalhava com ele. Publicanos, outros judeus que também trabalhavam para Roma. Então, se Mateus organizou uma festa, leia aí, ele não chamou Jesus só ele, só eu e você, Jesus. Não, a Bíblia diz, Marcos capítulo 2 diz que Mateus, ele organiza uma festa. E se ele organizou uma festa, ele chamou gente que andava com ele, gente que gostava com ele. Então, nós podemos definir ou resumir que Jesus estava sentado à mesa de publicanos, de gente que aos olhos dos judeus era traidor. Então imagina o que estava acontecendo ali, entende? Olha só como Jesus estava confrontando novamente os mestres da lei. E fato curioso é que dois fatos curiosos nesse jantar aí, nessa festa que Mateus organizou para Jesus, tá bom? E incomodou esses mestres da lei. Dois fatos curiosos. Primeiro fato, anote aí se você estiver anotando. Os escribas e fariseus, eles tentam minar a confiança e a lealdade dos discípulos com Jesus. Aí no versículo 16 do capítulo 2 do livro de Marcos, que nós estamos lendo, você vê que os fariseus e os escribas, que são os mestres da lei, que eu digo aqui, eles não vão até Jesus e perguntam a Jesus, mas eles vão aonde? Até os discípulos. Eles vão até os discípulos e começam a fazer pergunta. Bom, mas por que seu mestre senta com os publicanos? Ou seja, eles estavam tentando quebrar a confiança e a lealdade dos discípulos para com Jesus. Outra pergunta que eles fazem nesse texto, ali no versículo 19, versículo 20 do livro, ali no capítulo 2 de Marcos, eles falam assim, olha, vem cá, vocês notaram, por que os discípulos de João Batista jejuam? Por que os fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam? Ou seja, eles estavam mexendo nos costumes, nos hábitos, nos princípios dos discípulos de Jesus que eram judeus. Então eles não vão até Jesus porque sabia que eles iam perder, mas eles vão aonde? Até os discípulos para minar a lealdade e a fidelidade. Vamos dar um parênteses aqui para entrar numa pregação? É assim que o diabo trabalha. O diabo não vai até Jesus lá e fica falando. Ele vai e tenta minar as suas forças. Porque Jesus, Deus, ele é fiel para com a gente e é imutável, mas nós mudamos, nós somos difíceis, somos complicados, nós somos seres influenciados. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal, um dia nós estamos amando a Deus, outro dia nós não queremos nem chegar perto da Bíblia, não queremos nem orar. É assim que o diabo trabalha. Igual os fariseus e os escribas. Eles vão tentando minar as forças, a lealdade, a fidelidade, o comprometimento e o relacionamento dos discípulos com Jesus. E é da mesma forma que o diabo faz com a gente. Ele tenta minar todos os dias as nossas forças, a nossa lealdade, a nossa fidelidade, manchando ali, corrompendo a nossa santidade, a nossa busca pela presença de Deus, pela constante mudança em ser parecido com Jesus, ok? Então vamos fechar o parênteses aí da pregação e vamos voltar para a aula. Então nós vemos nessa terceira camada, né? Primeira camada, a cura do paralítico, tá? Estamos falando do capítulo 2 de Marcos. Então primeira camada, a cura do paralítico, é a autoridade em pedir, a autoridade em liberar, né? em perdoar que Jesus tinha. Segundo, o convite a Mateus a ser 12 de Jesus. E terceiro, a festa que Mateus dá e incomoda ali os fariseus e os escribas. Ok? É isso. Nós falamos então aqui sobre o capítulo 1 de Mateus, o capítulo 1 de Marcos, ok? E dividimos em 7 camadas e falamos sobre o capítulo 2 de Marcos, que dividimos em 3 camadas. Como você vai entender isso? Você pode fazer duas coisas. Você pode voltar, ok? Essa aula, pode colocar aqui no YouTube para acelerar um pouquinho e você vai
escrevendo e anotando. Se você não fez isso, volte à aula e vai escrevendo e anotando aí numa folha tudo o que eu falei, ok? Não fez isso? Volte à aula e faça isso. Se você fez isso, parabéns, top. Na próxima aula já vai com a canetinha aí e o papelzinho, o sulfite, um caderno. Compra um caderno, escreve lá, livro de Marcos. Faz isso. Vamos fazer isso, você que está aqui no YouTube, porque no presencial é mais fácil, nós estamos lidando com a galera. Mas para você que está no YouTube, é o seu comprometimento, o seu zelo em estar aqui toda quarta-feira com a gente. Então amanhã vai aí numa papelaria, compra um caderno, escreve lá o Evangelho de Marcos, mesa, estudo bíblico e já começa a anotar. Anota tudo que eu falei aqui nessa aula. Anota suas dúvidas também. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, ou como eu disse, no telefone, no WhatsApp, e a gente vai estar entrando em contato com você e fazendo o possível para tirar as dúvidas, ok? Segundo, tá? Segunda dica. Pegue agora, após esse vídeo, após essa aula, e leia inteiro o capítulo 1 e o capítulo 2 de Marcos. Eu não vou nem falar que você vai gastar tempo. Sabe o que você vai fazer? Você vai investir tempo de estudo na sua vida. E sabe, é rapidinho. Se você pegar agora, o capítulo 1 e 2 de Marcos para você ler, vou falar para você, você não vai gastar investir nem 10 minutos. Em 10 minutos, numa lida bem tranquila, você lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de Marcos. Se for uma Bíblia, que eu gosto mais, Bíblia aqui, ó, tá vendo? Risca, nota, grifa texto, ó, pega, vai anotando, vai grifando o texto, vai rabiscando a Bíblia, entende? Escreve um caderno, rabisca a Bíblia, vai, e aí você vai aprendendo cada vez mais, tá bom? Gente, estamos encerrando então aqui o mês online. Espero que vocês tenham gostado, é um novo experimento que nós estamos fazendo. Me desculpe se eu fui muito rápido ou falei muito rápido, tá bom? Mas eu espero que você tenha sido muito abençoado e eu conto com você para você estar curtindo o vídeo, tá? Deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito no canal da igreja, o YouTube a impulsionar os nossos vídeos. Compartilha também com pessoas, fala, olha, eu estou fazendo um curso assim, bem simples. É um curso básico, mas que abre muito nossa mente sobre o Evangelho de Jesus. Nós vamos estar falando sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Convide outras pessoas, ok? Você que é de outra cidade, outro estado, outra nação que está acompanhando a gente, tá bom? Então faça isso. Curta esse vídeo, compartilhe com algum amigo e quarta-feira que vem nós estamos aqui de novo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, esperando vocês para falar sobre o capítulo 3 e 4 de Marcos. Tá bom? Com outros professores também que estarão aqui junto com a gente. Gente, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua semana. Estamos juntos. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.